Boa tarde, meus amores. Daqui a pouco nós vamos nos ver ao vivo e nós vamos nos divertir. Enquanto isso, vamos nos divertir com ciências. Lembra que a tia passou essa atividade para casa, que é para plantar uma sementinha em um potinho transparente? Então, aqui, ó, vaso transparente. Coloque em vaso separado da terra e areia. Plante a semente nos vasos. Eu dei a sugestão de plantar com algodão. Quem não tiver pode ser com areia, mas com algodão a gente consegue acompanhar a plantinha germinando, ela nascendo. Tudo bonitinho. Regue igualmente os vasos. A tia fez uma experiência. Observe o que acontecerá nos próximos dias. Depois de alguns dias, coloque os vasos em lugar escuro e abafado. A tia fez isso. Ó. Lembra que eu te mostrei esse potinho? E eu plantei o meu feijãozinho aqui dentro, tá? Aqui dentro. E eu deixei no lugar abafado, escuro, não pegou sol. Olha só. Aí tá perguntando assim, o que você notou depois de alguns dias? Demorou para germinar, tá? Não germinou rápido, demorou um pouco. Depois de colocar no escuro, demorou mais ainda, tá? E de onde vem? Vem da semente. Olha aqui, ó, meu feijãozinho. Ele ainda tá bem pequenininho. Tem um até que morreu. Ó, ficou no escuro, ó, nem germinou. Tá vendo? Coloquei, tá aqui dentro, ó. Nem germinou esse, eu tirei daqui. Ó. Tem uns que nem germinaram, tá? Então, de onde vem essa plantinha aqui? Vem da semente, ó. Sementinha de feijão, já plantou aqui. O algodão, no caso, serviu como se fosse o solo, né? É o solo, para ele poder germinar. Então, quando a gente põe no sol, a luz do sol ajuda, porque tem vitamina, tem nutrientes, tá bom? Para essa plantinha. Se eu deixar ela no escuro, ela fica, ó, triste. Ela não cresce, ó. Não abriu quase. Ó, esse aqui tá começando a abrir agora. Ó, esse nem abriu, ó. Tá vendo? Eu não sei como ficou a sua, mas a minha não deu muito certo, não. Então, por que semente não se desenvolve em qualquer lugar? Porque ela precisa de quê? Água, luz solar, ela precisa do ventinho também, ela precisa dos nutrientes que estão no sol, ela precisa dos nutrientes que tem na água, ela precisa dos nutrientes que tem no solo, tá? Isso é essencial para a nossa planta. Eu espero que você tenha feito a sua experiência. Vamos lá. Página 20. Pesquise em revistas ou internet imagens que comprovam como podemos obter novas plantas além do processo de germinação. Então, além do processo de germinação, que outro tipo de germinação a gente pode ter? A gente pode ter pela raiz. Tem planta que você pega um pedacinho lá da raiz dela e planta em outro lugar, ela nasce. Tem planta que pega pelo caule, ou seja, o tronco dela. Exemplo, o aipim. Se eu pego ele, pego o tronco dele, o caule dele e eu planto, nasce outra plantinha. Tem planta que pega por folha, as chamadas suculentas. Tem plantinha chamada suculenta, que se eu pegar a folhinha dela e plantar ela, ela nasce outra, tá? Então, não é só pela semente do feijão, é só pela semente do milho, só pela semente do girassol. Não é só germinação pela semente. Outras plantinhas também podem ser, tá bom? Foco em ciência. Agora você vai desenhar como uma plantinha nasce. O que nasce? Como que ela nasce? Ela vai germinando, nasce a raiz, né? Só você lembrar da sua pesquisa aí que você fez. Quem plantou sabe. Você vai desenhar. Depois vem consolidando o conhecimento. Aqui vem falando como nascem as plantinhas a partir da semente. Olha só.
Você põe ela no solo ou no algodão. Você molha, ó, já vai saindo a raiz. Depois que nasce a raiz, vai saindo o caule. E o caule, depois vem as folhas. Olha quantas folhas, ó. Aqui ele está mais firme. E aqui, ó, o fruto. Tá vendo? E por último, a plantinha morre. Esse é o processo de germinação. Germinação é quando eu faço a minha semeadura, eu planto a semente, ó. Semente, germinação. Então, quando eu planto, dá origem a uma nova planta. Eu plantei aqui o feijãozinho, né? Aqui a semente, e nasceu uma nova plantinha. Isso se chama germinação. Ela está germinando, ela está nascendo, tá? Processo de germinação. E para que isso aconteça, eu tenho que colocar a plantinha onde? Eu tenho que fazer o que com essa plantinha? Eu tenho que molhar essa plantinha. Eu tenho que colocar ela para tomar sol, tá? Eu tenho que pôr ela na terra, tá? Eu tenho que cuidar, não é só plantar, eu preciso cuidar dessa planta para que ela nasça de forma correta. Tenha água na quantidade correta, sol na quantidade correta. Também, se tiver um sol quente, você deixar lá o tempo inteiro, vai queimar suas folhas, tá bom? Ela precisa receber o oxigênio também, ó. Respirar num lugar arejado, num lugar aberto, para que ela possa formar uma planta bonita, tá bom? Página 22. Ler e se encantar é só começar. Aqui é uma sugestão de livro. A Sementinha Bailarina, tá bom? Revise o que você aprendeu. Então, você vai olhar aqui as imagens e o que as plantas, o que essas imagens aqui mostram. Você aprendeu que as plantas, elas são essenciais para a nossa vida. Ou seja, o planeta não existiria sem as plantas. Nós não existiríamos sem as plantas. A gente vai observar aqui essas imagens e vai riscar as que representam o que as plantas podem nos oferecer. Ou seja, as plantas são generosas, tá? Elas nos oferecem algo. Por exemplo, o que ela está oferecendo para esse pássaro, a planta? Ela está oferecendo uma casa para ela. Aqui tem alguma planta oferecendo alguma coisa? Aqui tem alguma planta oferecendo alguma coisa? E aqui? O alimento, né? Então, marcar um X no quadradinho. Aqui, ó, a planta está nos oferecendo a sua beleza, ó, enfeita o jardim em frente à casa, ó. Posso marcar. Aqui está oferecendo alguma coisa? Não. Aqui eu tenho uma planta oferecendo alguma coisa? Não. Aqui, ó, a planta nos oferece também o remédio, o chá que a gente pode extrair da folha da planta. Então, eu marco, tá bom? Só vou marcar aquilo que a planta pode nos oferecer. E aqui, ó, pelo tronco da árvore, eu faço móveis. Então, eu marco. Certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Não, nós vamos aqui, ó. Leia o poema. Então, a tia vai ler o poema para a gente marcar as páginas seguintes. História da planta. Então, olha só. Eu trouxe aqui para contar a história da nossa planta. Aqui tem a planta. Raiz. O que a raiz faz? A raiz, ela suga o alimento da terra, tá? Raiz. Ela suga o alimento da terra. Depois vem o caule, que é essa parte marronzinha aqui. Para que serve o caule? O caule, aqui, ó, a raiz suga o alimento e o caule transporta esses nutrientes, leva como se fosse um elevador, esses nutrientes para onde? Para a folha, para o fruto vermelhinho, para aqui, o fruto, para a folha. Nós temos folha que está no outono, a folha fica meio amarelada. E tem as verdinhas, né? Aí tem o fruto e tem a flor, tá bom? Aí aqui o caule leva os nutrientes que a raiz pega lá da terra. A folha ela
respira, tá? É o pulmão da nossa planta. Ela também pega a energia solar, que vem dos nutrientes do sol, as folhas são responsáveis por isso. A flor, qual a função da flor? A flor, além de trazer o perfume, a flor é a rosinha, ó. A flor rosinha. Além de perfumar, ela dá origem a novas plantinhas que vão nascer, tá bom? A flor. E depois, por último, o fruto, que é o vermelhinho. O fruto guarda aqui dentro a sementinha, que também vai dar origem aos futuros frutos da árvore, tá bom? Ele guarda aqui dentro essa sementinha. E quando essa sementinha estiver madura, dá origem à fruta cai, a sementinha vai lá para o solo, dá origem à nova flor, tá? A novos frutos que vai nascer, tá bom? Já não vai ler ele todo, já falei a função de cada uma, tá bom? A raiz, o caule, as folhas, a flor, rosinha aqui, ó, as flores e o fruto, tá bom? Você guarda aí na sua cabeça. Aí vem para cá na página 25. Observa esta imagem e nomeia as partes da planta. Te acabou de falar. Então, ó, o que é isso aqui? Flor. Não, folha. Aqui, ó, tá na setinha da folha. Folha, flor, fruto, caule ou tronco e a raiz, tá? Numere as imagens a seguir de acordo com a ordem da fase de desenvolvimento. Lembra que a tia foi explicando? Ó, primeiro eu planto a sementinha, numeral. Depois a sementinha deu a raiz e começou a nascer o seu caule e as folhas. E por último temos aqui uma nova planta. Certo? Página 26. Tudo que a tia já explicou, ó. Ao ler o poema, associe a imagem à descrição correspondente. Eu vou, ó, fazer a ligação. A raiz. Qual a função da raiz? Ó. A raiz, ó, segura a planta e suga a água do chão. Então, ó, você traz ela até aqui. O caule sustenta as folhas e colhem a luz da planta, ó. A folha respira e absorve energia solar, que a tia explicou. Flor perfuma e cria novas plantas. Você vai trazer aqui, ó, vai riscar até aqui. O fruto guarda as plantinhas para fazer, né? Guarda as plantinhas para o futuro, o fruto. A sementinha fica dentro dele, certo? E por último, a página 27. A gente vai procurar no caça-palavras alguns vegetais que fazem parte da nossa alimentação. Quais são os vegetais? São frutas, legumes e verduras. Então, eu tenho que procurar aqui, ó. Cenoura, couve, feijão, tá? Vocês vão procurando e vão achar aqui dentro. Para que um vegetal cresça saudável, o que ele precisa? 3 coisas essenciais. Que a gente, quando fez aquela experiência, isso aqui, ó, o que faltou? Água, luz e respiração. Ele precisa disso aqui. 3 coisas. Agora, ó, preencha a cruzadinha a seguir respondendo. Esse aqui nós vamos deixar para a próxima aula. Nós vamos parar aqui, tá bom? E nós vamos ter o gabarito. Eu espero que você tenha entendido, que você guarde quais são as partes da planta e a importância de cada uma. Até daqui a pouco.